Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira. Eu sou Rodrigo Oliveira e hoje é sexta-feira, 9 de maio de 2025. Sextou, e sextou com um reflexo de uma quinta-feira feliz nos mercados, né? E aliás, já vou começar aqui que ontem, quando a gente estava na nossa live ali com o Roberto, eu até falava sobre previsões, expectativas, essas coisas que às vezes a gente erra, né? E você vai olhar e falar assim, pô, mas o Rodrigo falou ontem que a bolsa não ia se mexer muito, né? Aquela coisa toda, podia ficar meio tipo cachorro no barco, não foi essa expressão que eu usei, mas serviria, obviamente. E a bolsa subiu, chegou a subir 3%, depois voltou, fechou em alta de 2,12%. Bradesco, que estava com um resultado bom, né? Melhor que o esperado, mas nada, na minha opinião, pelo menos nada super diferente, né? Mas mesmo assim fechou aí com 15, 20% de alta, chegou a estar com 20% de alta durante o pregão e acabou fechando aqui, ó, deixa eu só ver, com 15,64% de alta, e o Ibov bateu o recorde intradiário, né? O maior nível dentro de uma sessão depois de muito tempo, recorde histórico. Mas ficou aí a 0,8 mais ou menos de alta de um recorde histórico, de uma nova máxima de fechamento, né, que seria lá nos 137 mil pontos e alguma coisinha. Mas o que aconteceu, afinal de contas, né? Eu falava ontem que o Galípolo, o comunicado do Copom, né, pelo menos do Comitê de Política Monetária, indicava o fim, pelo menos para mim, o fim do ciclo de alta de juros no Brasil. O que parece que foi o entendimento da maior parte das pessoas, assim, do mercado, em função aí dos vencimentos intermediários e mais longos fecharem bastante ontem. Até achei que o movimento não seria tão grande, mas foi, né? Um pouco daquela... tem uma história, né, de que tem um pessoal que fica aplicado nos juros e aí eles ficam forçando um pouco esse resultado aí para baixo no fechamento da curva de juros. Já expliquei isso, não vou me, como é que se diz, me alongar nesse assunto. Mas acabou que os juros fecharam bastante, a bolsa disparou e o dólar caiu. O dólar que eu tinha dito, olha, o dólar deve subir um pouco, até porque tinha o anúncio do Trump sobre algum acordo, né? Que no fim foi confirmado aquilo que todo mundo achava que é o Reino Unido, e foi confirmado aquilo que algumas pessoas não querem ver, né? Não tem acordo ainda. O acordo, segundo os britânicos, está no começo das discussões, quer dizer, não tem algumas coisas que evoluíram, tem algumas coisas que já estão praticamente fechadas e que são razoáveis, mas o Trump está levando todo mundo na conversa, né? E o que o mercado entende que é uma boa notícia é que, se o acordo não estava fechado ainda, mas o Trump está no afã de anunciar logo, então é sinal que o Trump já viu que ele vai ter que dar um passinho para trás, né, para poder fazer com que essas coisas andem e o mercado não se, como é que se diz, não se desmorone, né, de uma vez só. E isso fez com que... E aí o Trump ontem, obviamente, manipulou o mercado, né? Com está na hora de comprar, foi um dos tweets dele lá no Truth Social, aliás, uma fala dele na Casa Branca, né? Falando, não, eu acho que essa é uma boa hora para comprar ações, né? E aí o S&P 500 e a Nasdaq também dispararam, né? Além disso, o Trump falou que com certeza vai haver uma redução muito forte das tarifas com a China, né? O Trump mostrando que apertou para o lado dele, está ficando apertado, está ficando um pouco mais difícil. E é até engraçado porque, e aí você vai notando algumas similaridades, né? Agora começou uma conversa lá do Trump para taxar os mais ricos, né? Para poder fazer frente aos cortes de tributos que ele fez para outras classes, etc. e tal. Então, assim, é aquilo que eu já tinha falado para vocês: populista é populista em qualquer lugar.
e não existe populismo de direita e de esquerda. Existe retórica de direita e de esquerda, mas o populista ele é só populista mesmo, né? Ele está interessado em uma coisa só. Aliás, todos os políticos estão interessados em uma coisa só, que é ser reeleito, mas ele está interessado em... Ele não está preocupado se, para que ele consiga os votos necessários para uma reeleição, o país se quebre todo, né? Essa é a diferença do populista. Isso nem passa pela cabeça dele porque isso não interessa para ele. Basicamente é isso, né? Então ficou essa expectativa agora que deve ajudar também o mercado hoje, né? De que a partir de amanhã, nas conversas com os chineses, isso melhore aí, os números apareçam melhores, né, no que diz respeito às tarifas. Eu acho que é muito perigoso porque a China não tem comprado essa história e a China provavelmente vai desmentir alguma provável boa notícia que o governo americano tente emplacar aí nesse momento. Por aqui, bom, então, por que eu ia falar sobre o PCA, mas só um pouquinho. Por que então a Bolsa subiu tanto, né? Entre tudo o que aconteceu, né, você teve um volume alto, né, de negociação, mais de 30 bilhões, 34 bilhões. Normalmente você fica ali perto dos 25, entre 20 e 25, a não ser em dias mais especiais. Então, você poderia dizer, com o dólar caindo, que também deve ter tido um fluxo de dinheiro estrangeiro na Bolsa, né, que acaba trazendo dólar para o Brasil, o câmbio aprecia e isso pode ter ajudado a Bolsa. Eu acredito que sim, ajudou a Bolsa. Eu acho que o que a gente pode vir a saber mais para frente aqui, teve um possível short squeeze ontem, né, que as pessoas estavam mais bearish, né, várias expressões em inglês hoje, hein? Mas estavam mais pessimistas com as bolsas, tanto aqui quanto lá fora. E quando começou a subir, aí quem estava vendido teve que desfazer a posição, e para desfazer você acaba comprando as ações, né? Para evitar que o seu prejuízo seja ainda maior. Isso acaba causando um efeito, uma profecia autorrealizável, né? Porque você está comprando, as ações sobem mais ainda e aí mais gente fica espremida nesse short squeeze, né? Short de estar vendido, né, numa ação, então você vende algo que você não tem, e squeeze porque o preço foi para o lado contrário e você precisa ter dinheiro disponível, alguma coisa disponível para fazer frente às chamadas de margem, né, que os bancos, as corretoras falam: olha, você está vendido nisso aqui, está indo muito para o lado contrário, eu preciso que você deixe aqui comigo garantias, e as garantias vão subindo, e aí para você desfazer as posições você acaba comprando essas ações que você estava vendido. É isso que é o short squeeze. E eu acho que isso acabou levando a essa alta de ontem, né? Hoje, os futuros de S&P e Nasdaq subindo 0,28 para o S&P, 0,38 para a Nasdaq. Petróleo continua em alta, $64 já o barril. Vocês lembram que 2 dias atrás a gente estava falando de petróleo abaixo de $60 o barril. E isso também tem a ver com essa história das tarifas e de uma expectativa, então, de que se as tarifas forem resolvidas, né, tem muita conversa aí falando sobre as tarifas caindo para 50%, né, dos 145% para 50%. Tem que lembrar que 50% ainda é tarifa pracas, né? Que está ancorado agora nesse 145 completamente descabido. Mas esse número não existe, 145. Você está partindo ali de uma tarifa de 20, 25 e dobrando ela para 50, 55. Ou mais que dobrando, inclusive, né? E, obviamente, isso não é tão bom quanto possa parecer. Assim, não é tão ruim quanto era, mas não é tão bom quanto as pessoas querem acreditar. E aí, hoje, então, a expectativa é de mais um dia positivo, embora eu particularmente acho que no fim do dia pode ter um pessoal puxando, zerando posição para esperar as conversas do fim de semana com a China, que podem desandar, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. O Bitcoin voltou para ficar acima dos $100 mil. Um Bitcoin está $103 mil agora na minha tela aqui, e o dólar ficou em R$ 5,66, né? Caiu de novo.
o que é bom, né? Obviamente. Embora minha expectativa fosse de apreciação do dólar, porque o DXY apreciou ontem, voltou a ficar acima dos 100 dólares, dos 100 pontos, né? Esse índice que é o índice que compara o dólar com várias outras moedas, mas principalmente aí euro e iene. Bom, hoje ainda tem IPCA para sair, a expectativa é de uma desaceleração do IPCA, mas as apostas aqui, as expectativas, mas as expectativas mais altas para o IPCA de hoje é de 0,44, e isso pode mexer na curva de juros e nas expectativas para a próxima decisão de junho do Copom, para saber se realmente ainda tem um aumento residual na Selic ou não, né? Dito isso, se vier acima desse 0,44, pode ser que a gente veja um pouco daquela parte intermediária e mais longa da curva, recuperando um pouco do prêmio que tirou ontem da curva, né? Caindo aí 14, 11, entre 10 e 20 pontos aí, dependendo de onde você olha. 10 e 20 é muito, né? Mas caiu aqui, ó, deixa eu só ter certeza que entre 10 e 15 pontos, vai. E isso pode ser recuperado um pouquinho. De qualquer forma, 0,44 ainda fica abaixo de 0,56 em março, então vai depender muito da abertura dos números para ver os núcleos, aquela coisa toda. Mesmo assim, a inflação vai continuar bem fora da meta nos 12 meses acumulados aí acima de 5%, com certeza, né? Hoje está em 5,48, pode ser que caia um pouquinho ou fique mais ou menos aí. Vai ficar próximo aí dos 5,45, provavelmente. É isso que o mercado está esperando. Bom, dito tudo isso, eu já falei sobre isso na nossa live, vou repetir aqui. Para mim, é um momento para se olhar para o Tesouro Direto. No caso dos pré-fixados, tá? Não só Tesouro Direto, mas emissão bancária, crédito privado. Claro que são outros riscos, né? Eu sempre falo de Tesouro Direto porque é o menor risco possível no mercado brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque hoje pode ser que tenha um movimento contrário aí em função do IPCA, alguma coisa, e alguns esperando, ou reprecificando uma pequena alta. Vamos ver, talvez precise de um pouco mais de juros, ou talvez a Selic tenha que ficar em 14,75 por mais tempo do que a gente tinha imaginado, e isso tudo pode afetar a curva ao longo do tempo, certo? Como lá no Tesouro você tem vencimentos para 29, 32 e ainda acima de 13% ao ano, essa é uma boa chance para você travar uma taxa que deve ser uma taxa boa para os próximos anos, mas mais do que isso, né? Também é uma chance de um trade mais específico aí para o ano que vem, quando eu imagino, e aí tem esse risco, né? Eu imagino que o Galípolo vai fazer uma graça e baixar alguns pontos da Selic, né? Tem gente aí apostando em 2,5 ponto percentual de queda na Selic daqui para o fim do ano que vem. Eu acho um pouco exagerado, mas se isso acontecer, tem aí um ganho para você levar nesses pré-fixados, né? Porque eu vou falar sobre isso na newsletter de hoje. Não era para ser sobre isso o assunto da newsletter, eu estava preparando outra coisa, mas eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre isso e para vocês entenderem um pouco mais sobre esse trade de pré-fixado, que eu acho que pode ser um bom trade agora, tanto pré quanto IPCA+, né? Que é até mais seguro do que você travar um pré aí. E aí mostrar algumas coisas para vocês, para ver se faz sentido. Então não perca aí mais tarde a nossa newsletter Esquina Sucupira. Beleza? Então é isso por hoje. Bons negócios a todos nessa sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana e avante Sucupira. Acorda, Sucupira!